Bel, professora de História. E agora no explicador virtual a gente vai ver sobre a marcha da colonização portuguesa aqui no Brasil. Vamos ver sobre o povoamento. Então Portugal foi, descobriu o Brasil, mas chegou aqui e não tinha nada. Era mato, floresta, índio. Então como que ele ia fazer para conseguir manter aquele território? Gente, pensa o seguinte, quando você pensa em povoamento, não é assim, Portugal queria muito que alguém morasse aqui. Não é isso. Você povoar significa você garantir aquela terra para você. Porque se não tiver nenhuma base portuguesa, ninguém de fato mostrando o domínio português sobre aquela terra, facilmente ela seria invadida e facilmente Portugal perderia. Então Portugal foi conhecido, os portugueses ficaram conhecidos por alguns historiadores como caranguejos do mar. É como se eles viessem arranhando as costas do litoral brasileiro. Olha só, a ocupação e povoamento. Vamos vendo aqui onde tinha povoação. Natal, Olinda, Salvador, Espírito Santo, Rio de Janeiro, tudo no litoral mesmo, bem próximo. Gente, isso é muito fácil de entender. Por que no litoral? Porque eles estão vindo de barquinho. Se eles estão vindo de barquinho, o lugar mais próximo é aqui, é no litoral. Então eles ficavam aqui, bem próximo da costa. Repara nesse desenho aqui, ó. Aqui pra dentro não tem nada, não tem nenhuma povoação, não tem nada. Olha aqui esse tratado de Tordesilhas, é aquele tratado que estabelece a divisão de terras entre Portugal e Espanha, estabelecendo que isso daqui era tudo território português e isso tudo aqui território espanhol. Aí você pensa, nossa, mas é diferente do que hoje está o Brasil, o território brasileiro. Sim, bastante diferente. E essa diferença foi se dando principalmente pelo movimento que a gente vai estudar nessa videoaula, O movimento de entrar adentro, sair só do litoral e ocupando a parte de dentro do Brasil. Então, a população concentrada no litoral. Locomoção para o interior é difícil. Os indígenas ofereciam dura resistência à ocupação da terra. Então, olha só. Você tinha os indígenas, eles controlando, morando ali, habitando aquela terra já há muito tempo e conhecendo a terra. Aí você chega o europeu, que não tem domínio daquele lugar, e é muito difícil. Você pensa, era tudo floresta, matas. Como é que você vai, sem conhecer o território, ir entrando? E outra, não é entrar fácil, é entrar com resistência, porque tinha aqueles habitantes nativos, os índios. Isso só foi mudando quando começou a ação de soldados, dos bandeirantes, dos jesuítas e dos criadores de gado. A partir daí que você consegue que a colonização avance para o interior e saia apenas do litoral. Os soldados, vamos lá, um dos primeiros desses a fazer essa ação. Desde o início da colonização, piratas franceses, ingleses e holandeses atacavam o litoral brasileiro. Então você pensa, é o que eu falei no início, você tinha um vasto território, que de fato ainda não era ocupado por ninguém, não tinha, Portugal já era o dono, mas o povoamento foi muito difícil, assim, foram aos poucos, e você tinha, por exemplo, riquezas como o pau-brasil e várias outras. Então tinha muitas expedições piratas mesmo, que vinham até a costa brasileira, roubavam as riquezas, e saíam. Então muitas vezes esses piratas se aliavam a grupos indígenas revoltados com o domínio português. Então às vezes você tinha, vamos lá, uma tribo, a tribo Guaiamum, vamos dizer que existe essa tribo. E aí a tribo Guaiamum não está gostando da exploração portuguesa. Nisso vem os piratas franceses e falam, não, a gente está contra também esse que está te dominando. Sabe aquela história? O inimigo, do meu inimigo vira meu amigo? Quase isso. Então os indígenas, eles muitas vezes se aliavam a esses grupos contra os portugueses, revoltados com essa situação de dominação. Isso se intensificou com a União Ibérica, pois os inimigos da Espanha passaram a também invadir. Só lembrando, o que é a União Ibérica?
foi o período que teve uma união dos países de Portugal e Espanha, né? Eles são países ibéricos, então quando os dois passaram a ter um controle só, né, um domínio só, ser dirigido pelo mesmo rei, esse período é conhecido como União Ibérica. E aí por que aumenta mais? Porque você pensa, se você era inimigo da Espanha e agora Espanha e Portugal são a mesma coisa, por causa da União Ibérica, esses inimigos também passaram a atacar aquelas terras que antes eram de Portugal, no caso, o Brasil. Então, nesse período de União Ibérica, foi um período que teve muita ação dos piratas aqui no território brasileiro. E aí, vamos lá. Os soldados, né, eles agiam nesse sentido de impedir a entrada desses piratas. Isso foi uma forma de resistência. Uma outra coisa são os bandeirantes, tá? Os bandeirantes, eles realizavam entradas e bandeiras. As entradas eram o quê? Eram expedições oficiais que partiam do litoral e entravam pelo sertão à procura de ouro e pedras preciosas. Esses tiveram pouco sucesso. Então era uma expedição, né, um grupamento oficial organizado por Portugal que ia para entrar nas terras e descobrir, né, pegar pedras preciosas, enfim, descobrir riquezas. Já as bandeiras, ao invés dessas que eram expedições oficiais, eram expedições particulares que saíam geralmente de São Paulo com o objetivo de capturar índio e também procurar pedras preciosas. Essas tiveram um pouquinho mais de sucesso. Aqui, olha, essa é a figura típica do bandeirante. Você vê que ele tem armas, né? Você vê que ele tá com a roupa exatamente de exploração, desbravar o território. Aqui você vê também a questão dos índios, olha, uma das coisas que eram feitas pelos bandeirantes era aprisionar os índios que depois eram usados como mão de obra escrava, tá vendo? Aqui aparece a figura do índio, aqui também o bandeirante na frente, né, com essa roupa pomposa e atrás dos índios sendo levados para serem escravizados. São Paulo, capital bandeirante. A maior parte das bandeiras, né, a maior parte dos bandeirantes saíam de São Paulo. O povoado que originou a cidade de São Paulo teve um crescimento lento. Então, dentre aquelas vilas, aqueles povoamentos que estavam naquele mapa que eu mostrei anteriormente, o de São Paulo era um lugar extremamente pobre, né? O crescimento era muito devagar. Eles viviam da plantação de milho, mandioca e trigo e criação de porcos e galinhas. Então, assim, a solução encontrada para você vencer essa dificuldade que tinha econômica em São Paulo foi entrar sertão adentro, entrar pelo território, sair só do litoral e ver as riquezas que tinham para dentro. Então eles organizam bandeiras. As bandeiras assim clássicas, completas, eram quem? Sertanistas experientes. Sertanista vem de sertão, ou seja, aquelas pessoas que conhecem o interior. Jovens brancos munidos com munição, com armamento. Mamelucos, né? É aquela mistura, vários povos que foram se misturando, entravam nessas expedições porque conheciam o lugar, e os índios, que trabalhavam como guias, como cozinheiros e como os guerreiros. Bandeira era isso. Só que olha só, existiam 3 tipos de bandeira, tá? Dessas expedições que saíam para procurar índio e para 3 tipos. Que era a caça ao índio, a busca de ouro, diamante e o sertanismo de contrato. Quando a gente pensa na expansão brasileira, na expansão na questão do território, é muito importante você pensar nesses 3 tipos. O primeiro tipo de bandeira é a bandeira de caça ao índio, também conhecido como de apresamento, né? Onde você ia pegar os índios para trabalhar com mão de obra escrava, né? Desde o início, os paulistas prenderam e escravizaram índios. A partir de 1620, crescimento das plantações em São Paulo. Então, se você está tendo um crescimento das plantações, um crescimento do trabalho, você precisa de mais o quê? Trabalhadores. E essa mão de obra no início dos trabalhadores nas lavouras aqui no Brasil era através da mão de obra indígena, que era escravizada. Então você tem aumento da procura por trabalhadores,
Os paulistas começam a organizar grandes bandeiras de caça ao índio, e atacam as missões. O que são as missões? As missões são grandes aldeamentos organizados pelos jesuítas. Só lembrando que jesuítas eram aqueles grupos religiosos que chegaram logo no início da colonização brasileira. Uma das missões era catequizar os índios, então eles organizavam grandes missões, que eram lugares onde tinham os índios. Então os bandeirantes iam e atacavam logo as missões, pegavam todos aqueles índios para trabalhar como escravos para eles. Bom, essa charge aqui do Laerte está mostrando o seguinte: os índios, bom, adeus ao sonho da casa própria. E mostra eles olhando do litoral, da costa brasileira, a chegada dos navios, das caravelas portuguesas. Isso está retratando o quê? Os índios, que eram os habitantes, a população nativa que tinha aqui no território brasileiro, quando chegam os portugueses, eles vão sendo tirados da terra deles. Então eles são expulsos de onde eles moram, de onde eles estão acostumados a viver, a ter suas tradições. E além de serem expulsos, ainda são escravizados e obrigados a trabalhar para os portugueses que se instalam aqui, depois para os brasileiros. A segunda forma, de bandeira é a bandeira em busca de ouro e diamantes, ou de prospecção. Como que ela funciona? Desde cedo, os bandeirantes encontraram pequenas quantidades de ouro no leito dos rios. Então, no leito dos rios, iam fazendo expedições que se descobria, uma quantidade ainda pequena de ouro. Só que aí começou a ter uma crise econômica que leva o rei de Portugal a escrever os bandeirantes procurando pedras preciosas no sertão. Então, está tendo uma crise econômica e aí Portugal dá ordem de: vamos procurar mais. Precisamos de ouro, precisamos de diamantes, precisamos de pedra preciosa. E aí tem a figura do Fernão Dias. O Fernão Dias, ele vai abrindo uma trilha procurando, por essas pedras preciosas, por ouro. Ele não tem muito sucesso não, tá? Só que essa trilha que é aberta por ele, em direção ao sertão mineiro, serve para que outras bandeiras descobrissem esse ouro no Brasil. A região das Minas Gerais, é a região onde você encontra uma quantidade muito grande de ouro, que até dá início ao ciclo que a gente conhece como o ciclo do ouro no Brasil. Com a descoberta de ouro nessas regiões, os paulistas organizaram as monções. O que são monções? São expedições comerciais que seguiam de canoa pelo leito dos rios para vender alimentos, roupas e instrumentos de trabalho. Então preste atenção. Começa a bandeira primeiro para você conseguir índio para trabalhar de mão de obra. Além disso, você tem esse tipo de bandeira que vai pelo leito dos rios, Você vai descobrindo ouro, depois vem a ordem de procurar mesmo, não, vamos ver se tem mais pedra preciosa. E aí muita gente se desloca em direção a essas regiões onde tem ouro. Com muita gente ali procurando ouro e pedras preciosas, começa um outro tipo, que são as monções, que é o quê? Se tem gente ali trabalhando e buscando pedras preciosas, você precisa de alimento, você precisa de roupas, você precisa de um monte de tipo de produtos. Então os paulistas vão vendendo esses produtos para as pessoas que estavam ali procurando por pedras preciosas. Por fim, a gente tem o sertanismo de contrato, que é o terceiro tipo de bandeira, que ele é feito o quê? Ele é feito, na verdade, para reprimir rebeliões, para reprimir essas questões de atos de rebeldia mesmo. Os bandeirantes também foram contratados por fazendeiros e autoridades para combater índios ou afrodescendentes rebelados contra a escravidão. Então eram o quê? Eram grupos que eram contratados para capturar ou recapturar. Porque a gente não viu que tem um tipo de bandeira, que é a bandeira de pegar o índio? Então essa daqui é um pouco diferente. Você não está indo lá para capturar o índio, pegar ele, não. Você está indo lá para trazer ele de volta. Ele já foi capturado e fugiu. E aí depois do índio, você sabe que tem a substituição da mão de obra escrava indígena
pela escrava africana. E aí depois esses afrodescendentes, esses africanos, também fogem, como os índios faziam, e o sertanismo de contrato entra nisso. Os bandeirantes contratados para poder capturar de volta. Esse tipo de negócio entre bandeirantes e poderosos era chamado de sertanismo de contrato. Uma conhecida bandeira de sertanismo de contrato foi a que destruiu o Quilombo dos Palmares. Palmares conseguia resistir porque não conheciam muito bem a Serra da Barriga, onde tinha esse quilombo. Só que você contrata bandeiras, que são essas expedições que já estão acostumados a ir para o interior, já conhecem aquele território. E foi a partir do conhecimento desse território, numa dessas expedições de sertanismo de contrato, que Quilombo dos Palmares acaba. Então a gente vai ficando por aqui nessa nossa primeira parte sobre a expansão no território brasileiro. Tchau!